Matriz Santo Humberto em Ibirama. Santa Missa, direto da Igreja Matriz Santo Humberto em Ibirama. Santa Missa, direto da Igreja Matriz Santo Humberto em Ibirama. Santa Missa, direto da Igreja Matriz Santo Humberto em Ibirama. Senhora de Fátima, a São Cristóvão, ao Divino Espírito Santo, por graça alcançada, pela paz nas famílias, pela paz no mundo, pelas vocações, a Santa Ana e São Joaquim e pela passagem do Dia dos Avós. De pé receberemos a procissão litúrgica. Com a Igreja subiremos ao altar do Senhor. Com a Igreja subiremos ao altar do Senhor. Toda a Igreja que está para o encontro com Deus, Ele mesmo marcou para nós, filhos seus. Com a Igreja subiremos ao altar do Senhor. Com a Igreja subiremos ao altar do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Uma boa noite, queridos filhos, sejam bem-vindos à nossa Santa Missa, neste 17º domingo do tempo comum. Acolho todos vocês com muito carinho para a nossa celebração, rezando nas intenções apresentadas e naquela que cada um traz no seu coração. E, queridos filhos, neste dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamo-nos necessitados da misericórdia do Pai. Senhor, que sois a plenitude da verdade e da graça, tende piedade de nós. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Cristo, que vos tornastes pobre para nos enriquecer, tende piedade de nós. Criste, Criste, Criste eleison. Criste, Criste, Criste eleison. Senhor, que viestes para fazer de nós o vosso povo santo, tende piedade de nós. Kyrie,
Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Amém. Glorifiquemos a nosso Senhor cantando. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos. Nós vos damos graças por vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Oremos. Ó Deus, amparo dos que em vós esperam, sem vós nada tem valor, nada é santo. Multiplicai em nós a vossa misericórdia, para que, conduzidos por vós, usemos agora de tal modo os bens temporais, que possamos aderir desde já aos bens eternos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Podemos sentar, meus queridos, para ouvirmos a palavra de Deus. Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, em Gabaon, o Senhor apareceu a Salomão, em sonho durante a noite, e lhe disse: Pede o que desejas, e eu te darei. E Salomão disse: Senhor meu Deus, tu fizeste reinar o teu povo, o teu servo, em lugar de Davi, meu pai. Mas eu não passo de um adolescente, que não sabe ainda como governar. Além disso, teu servo está no meio de teu povo eleito, povo tão numeroso que não se pode contar ou calcular. Dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo, capaz de governar o teu povo e de discernir entre o bem e o mal. Do contrário, quem poderá governar esse teu povo tão numeroso? Esta oração de Salomão agradou ao Senhor. E Deus disse a Salomão: Já que pediste esses dons, e não pediste para ti longos anos de vida, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas sim sabedoria para praticar a justiça, vou satisfazer o teu pedido. Dou-te um coração sábio e inteligente, como nunca houve outro igual antes de ti, nem haverá depois de ti. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Como eu amo, Senhor, a vossa lei, vossa palavra. Como eu amo,
amo, Senhor, a vossa lei, vossa palavra, esta parte que escolhi por minha herança, observar vossas palavras, ó Senhor. A lei de vossa boca para mim vale mais do que milhões em ouro e prata. Como eu amo, Senhor, a vossa lei, vossa palavra. Vosso amor seja um consolo para mim, conforme a vosso servo prometeste. Venha a mim o vosso amor e viverei, porque tenho em vossa lei o meu prazer. Como eu amo, Senhor, a vossa lei, vossa palavra. Por isso amo os mandamentos que nos destes, mas que o ouro muito mais que o ouro fino. Por isso eu sigo bem direito as vossas leis, detesto todos os caminhos da mentira. Como eu amo, Senhor, a vossa lei, vossa palavra. Maravilhosos são os vossos testemunhos, eis porque meu coração os observa. Vossa palavra ao revelar-se me ilumina, Ele dá sabedoria aos pequeninos. Como eu amo, Senhor, a vossa lei, vossa palavra. Como eu amo, Senhor, a vossa lei, vossa palavra. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para a salvação, de acordo com o projeto de Deus, pois aqueles que Deus contemplou com seu amor, destes sempre e esses predestinou a serem conforme a imagem de seu Filho, para que esse seja o primogênito numa multidão de irmãos. E aqueles que Deus predestinou também os chamou. E os que chamou também os tornou justos. E os que tornou justo também os glorificou. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Ele vende todos os seus bens e compra aquele campo. Aleluia, 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 aleluia.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo, e aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam sim. Então Jesus acrescentou: Assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar um instante. Queridos filhos, nós estamos vivendo o 17º domingo do tempo comum, e tão bela é esta passagem que hoje ouvimos, a primeira leitura, que é tirada do livro dos Reis, e que nos conta, meus queridos, um momento muito forte, muito especial na vida do rei Salomão, que jovem precisou assumir o governo do seu povo. Jovem, sem experiência, tinha diante dele o cuidado de todo um povo. E algo ainda mais sério, esse povo era o povo de Deus. Deus então, meus queridos, oferece a Salomão uma graça. Peça-me o que quiseres e eu te darei. Já pensou receber uma proposta como essa do próprio Deus? Peça o que você quiser e eu te darei. Deus, que tudo conhece, meus filhos, conhecia o coração de Salomão. E então Salomão faz um lindo pedido. Ele não pede, filhos queridos, para viver mais tempo sobre a terra. Ele não pede a destruição dos seus inimigos. Ele não pede riquezas, meus queridos, como talvez fôssemos tentados a pedir. Salomão pede uma coisa: me dá um coração compreensivo. Olha só que coisa bonita. Me dá um coração compreensivo, Senhor. Me dá sabedoria, para que eu possa distinguir o bem do mal. É isso que Salomão pede, e praticar o bem conhecido. Deus se agrada, meus filhos, da oração de Salomão, e assim nós entendemos como também devemos nos dirigir a Deus. Deus se agrada, e porque Ele pediu sabedoria, lhe deu sabedoria como nenhum outro homem jamais teria sobre a terra, disse o próprio Deus. Salomão pediu sabedoria para distinguir o bem do mal e para ter um coração compreensivo. Como nós precisamos, meus filhos amados, aprender com essa passagem. Nós precisamos muito da sabedoria. E filhos, a sabedoria, ela não se aprende nos livros. Nos livros desenvolvemos nossa inteligência, nosso conhecimento, mas a sabedoria não vem dali. A sabedoria, meus filhos, ela é um dom de Deus. E por isso mesmo alguém que não saiba ler pode ser sábio. Porque esse é um dom que nasce do coração de Deus. É um dom do Espírito Santo, a sabedoria. E justamente o que ela faz? Nos ajuda a distinguir o bem do mal. Filhos, parece que isso é algo tão simples. Mas na verdade, na nossa vida, como isso precisa ser aplicado? Distinguir o bem do mal e praticar o bem, jamais o mal, meus queridos filhos.
E sendo assim, na segunda leitura de hoje, de São Paulo aos Romanos, nós somos recordados, meus filhos, que nós somos predestinados a ser a imagem de Jesus, nosso Senhor, a nos unir a Ele em tudo, porque tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. O que isso quer dizer? Que movidos pela sabedoria, meus filhos, movidos por esse dom tão maravilhoso que vem do Espírito Santo, tudo que acontecer na nossa vida não será tropeço, mas será uma oportunidade para ficar mais forte, será uma oportunidade para ficar mais santo, e é assim que devemos tratar, filhos queridos, todas as situações da nossa vida, como uma oportunidade de nos aproximarmos mais de Deus, de chegarmos mais pertinho do céu, de sermos, meus filhos, esse bom peixe que no fim os anjos separarão para os cestos do Pai. Por isso nosso Senhor hoje nos lembra que o reino dos céus, meus filhos, é como um tesouro escondido num campo. Quando nós olhamos um campo e nele tem um tesouro escondido, nós não percebemos esse tesouro, e o mundo também não percebe. O mundo olha tudo isso e nada percebe, mas nós, encontrando a Deus na nossa vida, percebemos, e nada mais, meus filhos, vai ter mais valor para nós do que aquele campo que guarda aquele tesouro. É interessante perceber que Jesus fala hoje no Evangelho que esse homem que encontrou o tesouro escondido, ele vendeu tudo o que tem. O que isso significa? Que realmente o que vale a pena é o tesouro que está lá no campo. O resto vai passar, o resto vai desaparecer. E na nossa vida, meus filhos, todo o nosso entorno material é passageiro, é nossa união com Deus que fica. Precisamos descobrir esse tesouro e entender, meus amados filhos, que tudo o que temos não pode nos separar de Deus, e aquilo que nos separa de Deus deve ser deixado de lado, deve ser desprezado, porque vale a pena perder tudo para não perder esse tesouro escondido no campo. Como aquele homem que compra pérolas, encontra a pérola preciosa, e que vende tudo para ficar só com aquela pérola. Quando na história da igreja nós vemos São Francisco de Assis e tantos outros santos que entenderam que as coisas são irrelevantes, e o que realmente conta é nossa união com Deus, é isso que faz diferença. E por isso muitos deles se despojaram até dos seus bens, porque perceberam que a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria não está no acúmulo de coisas, não está em ter, mas está em ser, meus filhos queridos. E então nosso Senhor fala que o reino dos céus será como aquela pescaria que recolhe todo tipo de peixes. E ele diz que quem separará esses peixes serão os anjos. Os bons serão recolhidos aos cestos e os maus queimados no fogo que não se apaga, onde há choro e ranger de dentes. Nosso Senhor fala, meus filhos, do momento final desse momento. Chegará o dia, meus queridos, em que a hora da nossa pescaria vai acontecer. Quando nós formos chamados para junto do Pai e precisamos fazer essa vida nossa ter valido a pena, porque seremos um bom peixe ou um mau peixe nessa pescaria, dependendo das nossas escolhas, dos nossos atos, daquilo que fazemos agora. É isso, meus filhos, que determina a nossa sorte no futuro, a nossa felicidade eterna. E por isso é importante perceber o tesouro, por isso é importante encontrar a pérola preciosa e não abrir mão disso por nada nessa vida. Podemos perder tudo nesse mundo, mas jamais perder nossa união com Deus, jamais perder a vida eterna. A isso nosso Senhor nos chama, e para isso precisamos de sabedoria. Por isso, filhos queridos, hoje nessa missa, peçamos sabedoria, para distinguir o bem do mal na nossa vida, para deixar o mal de lado, para afastar o mal para sempre de nós e escolher o bem, meus filhos queridos, porque é isso que vai realmente nos realizar como seres humanos, como cristãos, é o que vai salvar nossas almas. Peçamos muito, filhos queridos, e todos os dias a sabedoria. Talvez muitas vezes já pedimos riquezas, pedimos até a vingança de Deus contra os inimigos, pedimos vida longa.
quando na verdade o que conta é saber realmente, meus filhos, fazer essa distinção, porque não é fácil de fazer nesse mundo, essa distinção, onde o mal a todo momento se insinua e se apresenta a nós, e o mal nunca se apresenta, filhos, com uma forma horrenda. Não, ele se apresenta sempre tentador, se aproveitando das nossas fraquezas, das nossas limitações. E por isso se chama tentação, porque se fosse algo muito ruim e muito amargo, nós nem íamos querer. Mas aparece justamente na fraqueza, na dor, na dificuldade. E por isso tudo pode ser usado para nos configurar a Cristo. E usar tudo para nossa salvação. É para isso que aqui estamos. Hoje também, filhos queridos, nós celebramos o dia do avô e da avó. Hoje é dia de São Joaquim e Santa Ana, que foram os avós de Jesus. E nessa missa eu queria parabenizar todos os avós aqui presentes, os nonos, as nonas, os opas, as omas, os jádios, as bábicas, depende da origem de cada um, mas que são tão maravilhosos e graças aos nossos avós nós estamos aqui. Nossos avós sofreram muito mais que todos nós na vida. Enfrentaram um mundo muito diferente, com muitas privações. E graças a eles, nós hoje aqui estamos. Vamos rezar nessa missa por todos eles. Por aqueles que já estão junto de Deus e por aqueles que aqui estão. A gente vai envelhecendo, sabe, filhos? E também, meus queridos, precisamos aprender a envelhecer. A sabedoria vai ajudar bastante nisso. Porque quando vamos nos deparando com a limitação natural que vamos tendo, com as dificuldades, quando somos jovens, tudo é mais fácil. Quando somos crianças, caímos e já levantamos e corremos. Mas conforme nossa idade passa e o peso dos anos vem, corremos o risco de desanimar, de ficar tristes, e não deve ser assim. Lembre que só envelhece quem está vivo. E por isso, em primeiro lugar, agradecer a Deus pela vida. Envelhecer é um dom, filhos queridos. E existe uma forma maravilhosa de envelhecer, é envelhecer na graça de Deus, em comunhão com Deus, e usar os nossos anos e o tempo que temos para nos aproximar dele cada vez mais e amá-lo cada vez mais. Que Deus seja louvado pelos nossos avós, que um dia cuidaram dos nossos pais, às vezes cuidaram até da gente, e que nós lembremos que assim como um dia nós fomos cuidados quando éramos pequenos, precisaremos cuidar também daqueles que cuidaram da gente. Não fazer eles jamais se sentirem um estorvo, um incômodo, jamais. Mas reconhecer e fazer por amor por eles, porque na verdade, materialmente, tudo devemos a eles. E por isso, filhos queridos, coloquemos no nosso altar hoje nossos avós, nossos avós. Se você os tem vivos, liga para eles hoje ainda, manda um abraço, mostra que você não se esqueceu. Se eles já estão com Deus, põe na tua intenção para que Deus hoje lá no céu os abrace por você. Que Nossa Senhora os abrace, que São Joaquim e Santa Ana os abracem, porque até Jesus teve um avô e uma avó. São Joaquim e Santa Ana eram os pais de Nossa Senhora. E com certeza seu carinho por esses santos sempre foi enorme, como só o seu coração generoso poderia amar. Vamos amar também e agradecer a Deus por eles, e que Deus os tenha sempre no seu amor. E aqueles que estão aqui na terra, que sejam amados e honrados pela retidão da nossa vida, pela nossa prática religiosa, pelas virtudes que nós vivemos. Se tem uma maneira de alegrar a nossa família, é quando a gente vive bem, procura ser correto, decente, virtuoso, uma pessoa, um homem e uma mulher de fé. Se existe uma maneira, meus filhos, para sermos bem lembrados depois da nossa morte, nunca se esqueçam, é um dos melhores elogios que podem fazer sobre nós, e eu já vi isso acontecer em velórios, é dizerem assim: meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, era um homem, era uma mulher de fé. Que nós possamos assim também ser, que tenhamos sabedoria para guiar assim a nossa vida. E se você os tem, aproveite, porque é um dom de Deus tê-los perto de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,
para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos, queridos, creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação, desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Elevando nossas preces a nosso Senhor, rezemos após cada intenção: Senhor, dai-nos um coração sábio e inteligente. Senhor, dai-nos um coração sábio e inteligente. Pela Igreja Santa e pela sua unidade, pela nossa Igreja particular e pela sua santidade, pelos ministros que a servem e por todos os seus fiéis, oremos. Senhor, dai-nos um coração sábio e inteligente. Pelos que têm de julgar e pelos que são julgados, pelos que procuram, mas não encontram, pelos que estão alegres e pelos que choram, oremos. Senhor, dai-nos um coração sábio e inteligente. Por aqueles que têm fé e pelos descrentes, pelos que fazem de Deus o seu tesouro, e por todos os que o negam e ofendem, oremos. Senhor, dai-nos um coração sábio e inteligente. Pelos que estudam e pelos que ensinam, pelos avós, pelos pais e pelos filhos, pelos jovens, os adolescentes e as crianças, oremos. Senhor, dai-nos um coração sábio e inteligente. Por nós próprios e pelos outros batizados, pelos leitores que proclamam a palavra de Deus e pelos acólitos que servem o altar da Eucaristia, oremos. Senhor, dai-nos um coração sábio e inteligente. Acolhei, ó Pai, estes pedidos e aqueles que cada um trouxe no seu coração. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos sentar, queridos filhos, e nesse ofertório colocar nosso amor no coração de Jesus. Bendito sejas, ó Rei da Glória, ressuscitado, Senhor da história. Aqui trazemos as nossas ofertas. Vê com bons olhos nossas humildes ofertas. Tudo que temos seja para ti, ó Senhor. Vidas se encontram no altar de Deus, gente se doa, dom que se mola. Aqui
ti trazemos as nossas ofertas. Vê com bons olhos nossas humildes ofertas. Tudo que temos seja para ti, ó Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Aceitai, Senhor, nós vos pedimos os dons que recebemos de vossa generosidade, e agora vos apresentamos para que estes santos mistérios, pelo poder da vossa graça, nos santifiquem na vida presente e nos conduzam à felicidade eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graça sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Nascendo, Ele renovou a antiga condição humana. Sofrendo a paixão, apagou nossos pecados. Ressurgindo dos mortos, concedeu-nos a vida eterna. Subindo a vós, ó Pai, abriu-nos as portas do céu. Por isso, com a multidão dos anjos e dos santos, entoamos o hino da vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, os céus e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana. Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana. Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora ao Pai o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa Igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança com os vossos eleitos, a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, São Joaquim, Santa Ana, Santo Huberto e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja que caminha neste mundo, com o vosso servo, o Papa Leão XIV, e o nosso bispo, Dom Adalberto, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória. Por Cristo, Senhor nosso. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Rezemos com amor e confiança a oração que nosso Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de
Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Estimados fiéis, segundo as normas do direito e da liturgia, a comunhão eucarística pode ser recebida tanto em pé, nas mãos ou diretamente na boca, como de joelhos. Se optar por receber de joelhos, deverá ser recebida diretamente na boca. Aquele que optar por receber a comunhão em pé, faça-o da seguinte maneira: a mão esquerda sobre a direita em forma de concha. Em seguida, pegue-a com a mão direita e comungue em frente ao sacerdote ou ministro. Conferir se não ficou nenhuma partícula em suas mãos. Se sim, comungue imediatamente, pois nosso Senhor Jesus Cristo está inteiramente em toda partícula. Glória a Jesus na hóstia santa, que se consagra sobre o altar, e aos nossos olhos se levanta para o Brasil abençoar. Que o Santo Sacramento, que é o próprio Cristo Jesus, seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz. Seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz. Glória a Jesus, prisioneiro do nosso amor a esperar. Lá no sacrário o dia inteiro, que o vamos todos procurar. Que o Santo Sacramento, que é o próprio Cristo Jesus, seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz. Seja adorado
e seja amado nesta terra de Santa Cruz. Anima Christi sanctifica me, Corpus Christi salva me, Sanguis Christi inebria me, aqua lateris Christi lava-me. Oremos. Recebemos, Senhor, o divino sacramento, o memorial perpétuo da paixão do vosso Filho. Concedei, nós vos pedimos, que sirva para a nossa salvação o que Ele mesmo nos deixou em seu inefável amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Temos avisos? Teremos o último curso de noivos este ano na Paróquia Santo Berto, que será no dia 14 de novembro, às 13h30. Os interessados podem deixar os nomes na Secretaria Paroquial. E também no dia 3 de agosto, teremos a recitação do terço das rosas, aqui na Matriz, às 19h30. Todos estão convidados, tragam o seu terço, não precisam trazer as rosas. E filhos queridos, vamos assim encerrando nossa Santa Missa desse domingo. Com a graça de Deus, hoje cedo tivemos uma maravilhosa festa de São Cristóvão. Quero mais uma vez agradecer a todos, foi uma festa tão bonita, tão tranquila, tão bem vivida, e podemos abençoar muitos veículos nesse dia. Ontem foi o dia de São Cristóvão, por isso ele está aqui no altar, e que ele proteja todos vocês, meus queridos, nas estradas, afastando os perigos dos caminhos e guardando a todos no seu amor, na sua poderosa proteção. Meus amados, quero recordar que nessa semana nós temos Santa Missa quarta-feira aqui na Matriz, com a novena a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Nessa mesma novena, toda quarta, nós temos a bênção da água, dos objetos religiosos e a bênção da saúde. E quinta nós temos missa em Dalbergia, às 19h30. E no final de semana que vem, nossos horários normais, como nós estamos acostumados, e principalmente aqui na Matriz, no domingo às 8h e 19h, nossas santas missas. Recebamos agora, filhos queridos, a bênção e a levemos para os nossos lares, hoje por intercessão de São Joaquim e Santa Ana. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que pela intercessão dos gloriosos santos Joaquim e Ana, desça sobre cada um de vocês, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, a bênção e a proteção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma linda semana, meus queridos. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Cantemos. Ó minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós, e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo